Com o gerente médico do Hospital Nipo-Brasileiro aqui de São Paulo, Dr. Rodrigo Borsari. Doutor, muito obrigada, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada pelo seu tempo, que deve estar bastante corrido, mais do que nunca nesse momento. De qual forma o Hospital Nipo-Brasileiro vem se adaptando para enfrentar esse período de pandemia? Vocês já têm algum caso de infectado registrado aí no hospital? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes. Agradeço a oportunidade. Sim, nós aqui do Hospital Nipo Brasileiro, nós já havíamos feito uma comissão já há mais de um mês sobre as atividades que a gente deveria desenvolver durante esse período aqui da pandemia. Nós temos, sim, respondendo a sua pergunta, muitos doentes infectados, a maioria são suspeitos e alguns já confirmados, sim. Certo. Leitos, respiradores, máscaras, luvas, os equipamentos necessários para médicos e pacientes enfrentarem a crise estão suficientes aí? Nesse momento, sim. Eu vou te dar alguns números. Nós já tivemos 92 pessoas internadas desde o início dessa pandemia com suspeita do Covid. Dessas, 46 ou 50% já receberam alta. Coletamos 263 exames, e infelizmente só 6% foram confirmados positivos e 50% a gente ainda não tem o resultado, porque existe uma espera natural para o resultado do exame. Respondendo a sua pergunta, no momento, todos os insumos, principalmente de EPIs, que nós chamamos, são os equipamentos de proteção individual para os nossos colaboradores, estão ok, mas essa é uma preocupação a longo prazo, porque realmente os fornecedores têm tido dificuldade de responder em tempo hábil às nossas solicitações. Doutor Vitor Brown aqui conosco também. Doutor, bom dia, obrigado pela participação. Em relação aos testes, essa é a grande dificuldade hoje, né? E vem sendo apontada como uma solução, por outro lado, né? Os países que vêm tendo sucesso no combate à pandemia têm aplicado em larga escala os testes e aqui no Brasil ainda há uma dificuldade em relação a isso. Qual tem sido o procedimento nos hospitais, em especial aí no hospital onde o senhor atua? Uma pessoa que chega com sintomas, por exemplo, com tosse, com gripe, dá entrada no pronto-socorro, ela passa já imediatamente pelo teste ou não, ela é orientada a voltar para casa? Qual tem sido o procedimento e quando é feito, quando não é feito o teste? Hoje no Hospital Nipo Brasileiro nós não temos disponibilidade de teste para todos que passam em nosso pronto atendimento. Para vocês terem ideia, são em média 40, 50 consultas por esse motivo. Hoje nós temos uma cota de 10 testes para ser realizado em alguns colaboradores e em pacientes de maior gravidade, mas todos eles que estão internados estão sim sendo notificados para a nossa secretaria e é obrigatório a gente enviar a amostra para que seja feita a testagem pelo Instituto Adolfo Lutz. Ou seja, só é testado quem... internados. Então, quem é testado é quem está no grupo de risco, é isso? Os testados são todos os pacientes internados e que são notificados. Aqueles com quadro leve, que não necessitam de internação, a gente não está testando nesse momento, porque a gente não disponibiliza o teste para todo mundo. Vitor, só falando para você em relação a essa questão dos testes que estão sendo usados em outros países, etc., a gente já está fazendo ações para que a gente tenha esse teste disponível. Isso é importante do ponto de vista populacional, para que a gente possa fazer talvez um isolamento mais efetivo dessa população, para que a gente não precise isolar todos como a gente tem feito nesse momento. Do ponto de vista de tratamento dos pacientes dentro da área hospitalar, esse exame realmente, no primeiro momento, ele não traz grande benefício, porque hoje a gente está tratando todos com síndrome respiratória, ou com doença respiratória, como se fosse, fazendo isolamento dele para que a gente não tenha uma alta taxa de contaminação, principalmente dentro do serviço hospitalar, onde os colaboradores são muito importantes nesse momento para a gente. Doutor, o senhor falou para a gente agora há pouco que, por enquanto, tem material suficiente para atender os pacientes, mas que pode ser uma preocupação daqui a um tempo, um pouquinho mais para frente,
ter o número de respiradores e equipamentos em geral necessários para esses atendimentos. O senhor conseguiria calcular, estimar quando deve acontecer esse pico de atendimento aí no hospital ou do surto no Brasil? Olha, essa estimativa é bem difícil, viu, Adriana? Desculpa, eu não vou conseguir responder assim. Depende de muitos fatores, não? Aí para o início de abril, sim, o que a gente defende é que talvez as nossas ações aqui no Brasil, no estado de São Paulo, município, tenham sido a tempo. É isso que eu penso, eu sou sempre uma pessoa positiva, para que a gente tenha conseguido aquele tão falado achatamento da curva e que a gente tenha a entrada gradativa no serviço de saúde e a gente consiga ir se programando. Para você ter ideia, hoje o Hospital Nipo Brasileiro faz reuniões diárias, todas as manhãs, a partir das 7h30 da manhã, com todos os setores. E um deles, o principal, é o setor de logística, né, de insumos. Eles nos dizem qual é o nosso estoque. E, obviamente, eles estão trabalhando fortemente para que a cada dia, a cada hora, a gente consiga repor aquilo que tem sido utilizado. Em relação a respiradores, a gente ainda não tem dificuldades, mas o problema é que o paciente com interna grave, ele ocupa um leito de UTI. Hoje são 5 pacientes, por exemplo, em estado mais grave nas nossas UTIs, 12 no total em regime de UTI, e hoje a gente tem um total de 42 internados, então desses 30 estão em quartos comuns. O problema é que o paciente grave, ele requer um cuidado prolongado de unidade intensiva, às vezes o uso do respirador, e se houver uma entrada muito grande, esse recurso vai se esgotando, e essa é a nossa preocupação. Mas, por enquanto, a gente não tem essa perspectiva de faltar respirador, por exemplo, para esses pacientes, pelo menos não no momento. Doutor, e muita gente, claro, fica assustada com o avanço da Covid-19 e aí fica com medo, inclusive, de procurar os hospitais, de ir até o pronto-socorro, não só quando apresenta sintomas da infecção pelo coronavírus, mas principalmente com outros problemas de saúde. A pessoa, claro, pode continuar sentindo qualquer outro problema de saúde, não respiratório, um problema estomacal, uma dor de cabeça, uma enxaqueca mais forte, enfim, ela pode ter qualquer outro tipo de problema de saúde e muita gente tem relutado em ir até o hospital porque fica com medo de que, chegando à emergência, chegando ao pronto-socorro, lá ela contraia o coronavírus. A essas pessoas, o que dizer? Efetivamente, devem evitar procurar por motivos menores, mas aqui hoje no Hospital Nipo Brasileiro a gente fez um fluxo bem diferenciado para pacientes, e a gente acredita que muitos hospitais têm feito isso. Pacientes com queixa respiratória e sem queixa respiratória. Alguns ambulatórios estão funcionando em casos de urgência para atender esses casos, vamos dizer, que não precisem vir até o pronto-socorro, efetivamente. A gente está abrindo um canal agora, telefone, para conversar com o médico e tentar orientar a população melhor acerca dessa questão. Então, de forma geral, realmente deve evitar procurar o pronto atendimento, mas a gente vai abrir alguns canais para que a população possa ser atendida, sim, principalmente idosos com doenças crônicas, por exemplo, pacientes que precisam de avaliação contínua por insuficiência renal, diabetes, cardiopatias. Esses pacientes terão um atendimento prioritário nos nossos ambulatórios pelos médicos especialistas, com consultas espaçadas para que não haja aglomeração na sala de espera. Então, isso tem sido tratado dessa forma. Doutor, para encerrar, o senhor poderia repetir para a gente o número de pessoas internadas no Hospital Nipo Brasileiro infectados por coronavírus e resumir brevemente, por favor, como elas são tratadas no dia a dia? O medicamento cloroquina está sendo utilizado em algum momento, mas como que é o tratamento que elas recebem diariamente? Bom, hoje, atualizados, são 42 pessoas com suspeita. Como eu falei, o exame demora um pouco. Dessas 12 estão em regime de UTI e 5 com critério maior de gravidade. Elas fazem parte do grupo de risco? A maioria? Sim, a maioria sim. Tá. A maioria sim, mas temos alguns jovens também que geralmente respondem melhor e têm alta mais breve. Tá, ok. Tá? De imediato, quando elas dão entrada no nosso pronto atendimento, elas são identificadas, isoladas. A partir daí, todos os profissionais passam a usar esses equipamentos de proteção, né, individual.
E esse paciente segue um fluxo para enfermaria, se for o caso, um quarto comum, onde ele fica isolado, ou para as nossas unidades intensivas, que a gente adaptou, inclusive, porque eu não sei se vocês sabem, mas algumas unidades intensivas são abertas, mas a gente adaptou todas, criamos, inclusive, uma unidade intensiva com quartos fechados exatamente para isolar completamente esses pacientes. Esse é o tratamento que eles recebem, uma monitorização contínua da avaliação de oxigenação do sangue, por exemplo, que a gente chama de oximetria, todos os sinais vitais, temperatura e medicação para os sintomas quando são necessárias. Em relação à cloroquina, Adriana, realmente isso é uma medicação que ainda não demonstrou nenhuma efetividade científica no tratamento desses pacientes. Certo. Alguns estudos têm saído na China e que não comprovaram. Sabemos que tem estudos dos Estados Unidos em andamento, inclusive em hospitais privados aqui de São Paulo, com os quais a gente está em intenso contato. Mas não é uma medicação isenta de efeito colateral grave, inclusive, como algumas arritmias. Então, isso tem sido discutido caso a caso com os nossos médicos especialistas e com os familiares. Então, não tem sido utilizado de rotina para todos os pacientes. Perfeito. E a alimentação do paciente que está com ajuda de respirador, como é feita? Não, aí, geralmente, a gente chama uma alimentação parenteral, né? Tá. Porque ele geralmente está com tubo, ele não consegue se alimentar por via oral. Aí nós temos uma equipe específica para isso, para que faça a alimentação desse paciente. Perfeito. Tá? Dr. Rodrigo Borsari, gerente médico do Hospital Nipo Brasileiro, conversando com a gente aqui da Jovem Pan. Obrigada pela entrevista e bons próximos dias, especialmente agora de trabalho aí no Hospital Nipo Brasileiro. A gente vai trabalhar duro e, como eu falei, agradeço em nome da Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo pela oportunidade de falar com vocês e sempre otimista que a gente vai vencer essa luta.